Você pode imaginar que existem casas onde coisas muito ruins aconteceram ao ponto de serem simplesmente demolidas? De fato, existem várias construções desse tipo. Estas não são simplesmente construções assombradas ou lugares onde acontecem coisas inexplicáveis. As casas que estamos prestes a apresentar nesse vídeo foram a cena de crimes horríveis. As habitações de loucos assassinos em massa ou lugares onde pessoas comuns subitamente enlouqueceram. São histórias bem interessantes que vale a pena assistir. Então, se você adora histórias como esta e fatos sobre as coisas assustadoras e misteriosas deste mundo, nós adoraríamos aí um like seu, né? Se você quiser ver mais vídeos como este no futuro, inscreva-se agora aqui no canal Mundos Escondidos e, claro, não perca nenhum de nossos novos vídeos. Neste vídeo, já vamos direto aí para a primeira casa que realmente vai te deixar arrepiado. A Fazenda Bender. O Oeste Selvagem era belo e romântico. Pelo menos é o que se pode pensar quando se assiste aos filmes ocidentais de hoje na TV. O fato de que a solidão e a desolação desta paisagem também atraíram todos os tipos de forças que eram tudo, menos sagradas ou românticas, é muitas vezes negligenciado. Por quilômetros ao redor, as terras do Oeste Selvagem muitas vezes não eram mais do que uma barraca aqui e ali, pastagens de gado ou uma pousada moderadamente bem equipada. Os viajantes passaram por um período realmente difícil no século XIX em estados americanos esquecidos por Deus, como Kansas. Quase não havia acomodações ou outra infraestrutura, como deve ter sido agradável para os viajantes quando de repente se depararam com uma casa hospitaleira com uma pequena mercearia anexa no meio das extensões desertas. Além disso, uma mulher jovem e bonita na construção os convidou a ficar. Os convidados estavam felizes demais, a ponto de se sentarem na sala Bender e esperar pela prometida refeição saborosa. O que os convidados do sexo masculino predominante não suspeitavam era que atrás da cortina que separava a sala dos quartos privados dos Benders, o horror os aguardava. Logo que o convidado se recostou em paz, pai e filho Bender estavam golpeando suas vítimas com martelos. Quando a vítima estava entorpecida de dor, a isca, Kate Bender, puxou uma faca e cortou a garganta da vítima. Os Benders mataram pelo menos 11 viajantes desta forma. Durante muito tempo, as atividades da família na área não chamaram a atenção, pois ninguém sentiu falta das pessoas que eram desconhecidas na área. Quando o médico regional finalmente se tornou uma das vítimas, seu irmão reuniu cerca de 75 homens para pôr um fim às atividades sangrentas dos Benders. Uma história diz que a família assassina já havia fugido quando os homens chegaram. Outro relato é que os Benders foram torturados de maneira brutal. Os restos de pelo menos 11 pessoas foram encontrados no pomar de maçãs da família Bender, juntamente com algumas partes do corpo que devem ter pertencido a outras vítimas e até mesmo os corpos de crianças. Hoje em dia, os especialistas em crime suspeitam que os Benders muito provavelmente mataram 20 ou até mais pessoas. Em 2012, a Fazenda Bender foi vendida e o novo proprietário decidiu finalmente demolir a Casa dos Horrores. Casa do Horror. Fred e Rosemary West eram um casal horroroso que Stephen King não poderia ter inventado de forma mais horrível e aterrorizante. O casal viveu relativamente discretamente na Escócia por um tempo, mas mais tarde, Fred West se mudou para Gloucestershire, na Inglaterra. O que seus novos vizinhos não suspeitavam era que Fred West era um psicopata, assassino e estuprador. Presumivelmente, Fred havia matado seus próprios filhos e 2 babás nos anos 60. Mais tarde, ele matou sua esposa separadamente, a desmembrou e enterrou as partes do corpo. Quando Fred West conheceu Rosemary Letts, surgiu uma simbiose de horror e assassinato. A parceira de Fred primeiro assassinou sua enteada, e depois os dois desmembraram pelo menos 7 babás e au pairs de diferentes países. Os Wests enterraram os corpos em sua propriedade na 25 Cromwell Street, Gloucester. O que particularmente parece assustador é que esse casal parecia tão simpático e comum que quase qualquer um de nós provavelmente teria aceitado um convite amigável para um café. Os assassinatos só vieram à tona quando alguns dos 7 filhos do casal do horror falaram com policiais. As crianças declararam que o pai havia assassinado sua filha Heather, desaparecida. Durante as investigações, os investigadores encontraram inúmeros restos mortais de corpos e ossos na casa. Fred West enforcou-se no centro prisional em 1995. A sua esposa está cumprindo pena perpétua. As crianças sobreviventes foram colocadas em um orfanato e a casa de horror foi demolida por ordem das autoridades. A Casa Sally.
A Casa Sally já era uma casa conhecida e assombrada quando Tony e Deborah Pickman se mudaram para lá em 1992. No início, o casal não queria deixar que os rumores arruinassem sua nova felicidade familiar. Mas apenas algumas semanas após a mudança, o cachorrinho da família começou a se comportar de uma maneira muito estranha, latindo para algo invisível e muitas vezes ele ficava inquieto à noite. Por fim, cada vez mais acidentes peculiares aconteceram com Tony Pickman na casa. Quando o casal investigou, eles descobriram que um médico já havia morado na casa. Por volta de 1900, ele havia operado uma menina na casa assombrada que estava sofrendo de uma ruptura no apêndice. O médico havia iniciado a operação em seu consultório, sem esperar que a anestesia começasse a fazer efeito. A menina gritou deploravelmente enquanto dava o primeiro passo e morria quando, de repente, o bisturi foi penetrado profundamente em seu abdômen. Para espanto de Tony e Deborah, o local da operação foi exatamente onde Tony foi frequentemente acometido por um frio glacial e teve dores de estômago ardentes. Pouco tempo depois, objetos voaram pela casa e feriram a cabeça de Tony. Deborah e o bebê que eles tinham juntos foram poupados dos ataques. O alvo do espírito, que aparentemente era de Sally, de 6 anos, sempre foi Tony. O casal acabou saindo da casa. Durante muito tempo, a comunidade considerou demolir a casa, mas eles temiam a vingança do espírito e, é claro, os responsáveis também intuíram uma oportunidade de negócios. Hoje a Casa Sally é um espetáculo. O fantasma chama muita atenção e, desde então, tem estado, em sua maioria, quieto. Bora fazer uma visita? Poltergeist de Enfield. No número 284 da Green Street em Brimsdown, Enfield, um subúrbio de Londres, o maior e mais misterioso incidente de tormento dos tempos modernos ocorreu na década de 1970. A mãe solteira Peggy Hodgson vivia na casa com seus 4 filhos há algumas semanas, quando as crianças ouviram uma batida nas paredes. Peggy Hodgson chamou a polícia. Quando os oficiais entraram na sala de estar da família, as cadeiras estavam em movimento sem que ninguém as tocasse. Pouco tempo depois, Janet, de 11 anos, e Margaret, de 14 anos em particular, sofreram com distúrbios crescentes. As duas ouviam vozes, os brinquedos voavam pelo ar e, eventualmente, as próprias garotas levitavam. 13 pessoas confirmaram os incidentes, incluindo vizinhos, polícia e jornalistas. Quando a BBC instalou uma câmera no quarto de Janet, ela foi capaz de capturar a garota voando pelo ar à noite. Em uma entrevista com jornalistas da BBC, Janet falou com uma voz notavelmente grave e se autodenominou Bill. A gravação de áudio é, sem dúvida, genuína. Pouco tempo depois, surgiu que um homem chamado Bill havia sido o antigo proprietário da casa, o qual havia morrido dentro da casa em circunstâncias misteriosas. Os Hodgsons deixaram a casa nos anos 80 e, mais tarde, deixaram de dar entrevistas também. Villa di Vecchi. Na década de 1850, um nobre italiano e guarda nacional chamado Di Vecchi construiu uma magnífica vila nas montanhas de Lecco, na Lombardia. Uma vez pintada toda de vermelho, a casa também foi chamada de La Casa Rossa, pelos moradores locais, que significava simplesmente Casa Vermelha. Diz que hóspedes ilustres entraram e saíram da vila por muito tempo, até que a esposa e filha de De Vecchi morreram na casa em circunstâncias inexplicáveis. O conde De Vecchi, então, tirou sua própria vida em sua vila. Uma pessoa que gostou particularmente do lugar, depois destes eventos, foi o esoterista britânico e satanista Aleister Crowley. Diz que ele se estabeleceu na vila após a Primeira Guerra Mundial e a usou para rituais sangrentos e de magia sexual. De acordo com a lenda, Crowley e seus seguidores invocaram o próprio capeta uma noite. No dia seguinte, os zeladores encontraram todos os participantes do ritual brutalmente trucidados e nenhum vestígio de Crowley. Os descendentes do construtor e proprietário deserdaram o imóvel. Embora a demolição tenha sido considerada várias vezes, tanto os moradores quanto as empresas de demolição se recusam a se aproximar da residência. Até hoje, diz que o edifício é visitado regularmente por satanistas e, de acordo com testemunhas, um piano fantasmagórico é ouvido todas as noites, para o qual, até o momento, não há nenhuma explicação de quem ou por que ele toca. Monte Cristo Homestead. Construída em 1885, a construção chamada Monte Cristo Homestead, em Junee, New South Wales, é considerada a casa mais assustadora da Austrália. Por volta da virada do século, quase todos os habitantes e proprietários da casa morreram violentamente. Um filho do proprietário morreu em um incêndio, uma menina caiu das escadas e uma empregada caiu da varanda e quebrou seu pescoço. O filho doente mental da família estava hospedado em uma casa de hóspedes fora da casa principal.
Um dia, ele e sua mãe também foram encontrados mortos. Desde os anos 50, ninguém tinha vivido na casa e ela se tornou gradualmente obsoleta. Pessoas na região consideram a demolição da casa. No entanto, por fim, ela foi preservada graças à sua arquitetura única e hoje a Homestead Monte Cristo abriga um museu e uma loja de lembranças assustadoras. Myrtles Plantation. Myrtles Plantation é uma antiga plantação de algodão no estado americano de Louisiana. Embora o local tenha sido palco de várias mortes trágicas e, segundo se afirma, 12 espíritos a assombram, ela ainda hoje é administrada como uma pousada. Alguns anos atrás, um convidado tirou uma foto mostrando o espírito de uma garotinha. Mas o espírito mais famoso da propriedade é Chloe, uma ex-escrava que deveria ser expulsa por seu senhor. Para se tornar indispensável, a escrava misturava veneno no alimento das filhas do proprietário da plantação. Se as meninas adoecessem, Chloe poderia ficar. Mas o cálculo não deu certo. As meninas morreram. Chloe foi denunciada por outros escravos, linchada pelo proprietário e o seu corpo jogado no Mississippi. Até hoje, diz que a infeliz Chloe causa estragos na casa, gemendo, acendendo e apagando luzes e derrubando objetos. Chloe divide a propriedade de cerca de 40 cômodos com os outros espíritos, todos os quais haviam encontrado mortes violentas na plantação. Quando o programa de TV americano Unsolved Mysteries visitou Myrtles Plantation, muitas câmeras desligaram-se, sem que ninguém na equipe duvidasse que este lugar fosse realmente assombrado. Mas ninguém está pensando em demolição aqui, porque a casa é um prédio listado e é um destino de férias popular para os amantes dos fantasmas. Bom, estas foram as nossas 7 casas do horror que foram demolidas ou provavelmente deveriam ter sido. Conte pra gente qual destas cenas sombrias de assassinato, violência e acontecimentos assombrosos fez o seu sangue gelar. Ou você é um dos mais resistentes que não tomba facilmente? Deixe a gente saber e compartilhe a sua opinião pessoal nos comentários abaixo e, claro, sempre com respeito. E a gente se fala sempre aqui no Mundos Escondidos com mais um vídeo incrível pra você. Tchau!